transmissão, então. Transmissão iniciada. Boa tarde a todas e todos. Declaro aberto os trabalhos da nossa sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, desta quarta-feira, 20 de junho de 2022, e não havendo nenhuma oposição, eu dou por aprovada a ata da sessão anterior. Aprovada a ata, então. Registro a presença e a honrosa presença do desembargador Carmo Antônio, que, para a composição destes dois primeiros processos, foi convocado. O doutor Adão está ainda de férias, está chegando, parece que amanhã ou depois, eu não sei, mas o desembargador Carmo, então, seja bem-vindo, Carmo, muito obrigado por atender. Eu sei que você está hoje numa correria enorme, ele falou comigo de manhã cedo. Recording in progress. Muito obrigado, presidente. Ele caiu? Eu acho que a conexão dele caiu. Deve estar ruim. Se for necessário, Milena, como eu... Isso. Está voltando. Oi, som. Estamos ouvindo, presidente. Então, vamos agora, acho que quando mexeram para gravar, caiu a minha conexão. Então, gravou depois, eu declaro aberta a sessão, não havendo oposição, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Agradeço a presença do desembargador Carmo, a convocação do desembargador Carmo, que está num périplo enorme. De manhã cedo falei com ele, estava em Pedra Branca, do Amapari, numa solenidade de inauguração do Sejud, que dá Pedra Branca, e se deslocou às pressas para cá. A estrada estava muito ruim. Muito obrigado, Carmo. Muito obrigado por atender essa convocação, tá bom? Também registro a presença do doutor Rodrigo Ferraz, que patrocinará o interesse da embargante Patrícia Ferraz no julgamento que já anuncio, e dou as boas-vindas aqui a todos os vice-membros, ao Procurador Regional Eleitoral, a todos os servidores, em nome da Milene, da Cleme, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos e todas. Então, vamos a fazer a seguinte, Carmo, eu vou fazer o pregão aqui, dos dois primeiros processos, aí depois passo a presidência para você, tá bom? Combinado. Então, em julgamento, os embargos de declarações número 060-1730 de 2018 e 060-1707 de 2018. O primeiro, em que são embargantes Patrícia Lima Ferraz e Kelson Cruz da Silva. E o segundo embargante Patrícia Lima Ferraz, em ambos, o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Feito, então, o pregão, a relatoria de minha relatoria, eu passo a presidência ao ilustre desembargador Carmo Antônio. Muito obrigado, presidente. Quero dizer... Estão me ouvindo? Sim, senhor. Muito obrigado, presidente. Eu quero dizer a todos os membros do TRE e também ao representante do Ministério Público, que é um prazer estar de volta. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Dizer que é um prazer enorme voltar a esse tribunal que eu já tive o privilégio de presidir e ser corregedor também, e agora voltando na substituição do meu colega desembargador Adão. E então eu passo a palavra ao relator para que possa fazer o relatório. Obrigado, senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral. Trata-se de embargos de declaração... Pela ordem, doutor. Boa tarde. Nós fizemos um pedido de sustentação oral, que era para ser analisado pela Corte, antes de Vossa Excelência começar o relatório. Gostaria que fosse analisado, por gentileza, porque em detrimento da ausência de dois julgadores, que era o doutor Augusto, e agora será composto também pelo doutor Carmo Antônio.
Doutor Verifique, Rodrigo, por favor. qual é o pedido? Era um pedido de sustentação oral desses embargos por um caráter excepcionalíssimo. Ok. Como eu estou presidindo e regimentalmente não há essa previsão, eu comunico aos colegas e ao advogado que eu estou indeferindo. Pode prosseguir, senhor relator. Perfeito. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, então, ato de embargo de declaração oposto por Patrícia Lima Ferraz e Kelson Cruz da Silva contra o acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao julgar procedente os pedidos da representação e da AIGE, aplicou multa e cassou o diploma de suplente da embargante, bem como impôs sanção de inelegibilidade a ambos por 8 anos, por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. O acordo eu transcrevo na íntegra no voto, que está escrito, e pedir para a assessoria fornecer e franquear a todos os ilustres pares. Eu transcrevo o acordo todo no corpo do voto e prossigo dizendo que, nas razões de recurso, a embargante Patrícia Ferraz sustenta, em resumo, que, primeiro, há erro material no aresto, porque concluiu pela procedência integral das ações, a despeito de ter afastado a alegação de promessa de entrega de benefícios a eleitores, resultante das apreensões realizadas pela Polícia Federal. Segundo, que há omissão no acordo acerca dos elementos de prova constante dos autos, as quais revelam que não houve conotação eleitoral no programa Dentistas Sem Fronteiras, bem como quanto à distribuição do ônus da prova, já que esta recai sobre o autor, inclusive no tocante à comprovação do desvio de finalidade na condução do programa. Terceiro, que o referido acordo também foi omisso acerca da aplicabilidade do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 e artigo 237 do Código Eleitoral, já que o ato abusivo poderia ter sido comprovado se evidenciado o desvio de finalidade, o que não ocorreu. Quarto, que há omissão também no aresto quando aplica indistintamente precedente do TSE sem demonstrar as razões do impedimento e quando há manifesta distinção fática que impede a aplicação do impedimento. Quinto, que houve omissão no acordo embargado quando apontou a gravidade da conduta, já que contrariou o princípio da verdade formal, ao desconsiderar provas materiais que atestam a legalidade do programa Dentistas Sem Fronteiras, sexto, que houve omissão também no acórdão embargado quando apontou a gravidade da conduta, contrariando o princípio da verdade formal, desconsiderando provas materiais que atestam a legalidade do programa, que houve omissão do julgado sobre circunstância descrita na sequência de diálogos havidos entre Kelso e Catiane, a qual, caso suprimida, afastaria a configuração do ilícito eleitoral. E também que o acordo é omisso porque não confrontou o testemunho de Wagner com as demais provas dos autos, mormente com as contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação. Ao final, requer o conhecimento do embargo, com atribuição de efeito suspensivo, no mérito provimento dos aclaratórios para sanar erro material, com a consequente conclusão da procedência parcial da demanda, bem como supressão das omissões apontadas. O embargante Kelson alega, em síntese, que houve erro material, que houve também as omissões apontadas, basicamente, pela primeira embargante. Ao final, requer o Kelson o provimento de seu recurso para também atribuir efeitos infringentes a esse embargo e, consequentemente, julgar improcedente as ações. A Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento dos embargos, em razão da ausência de narrativa que corresponde em abstrato à hipótese autorizadora de seu cabimento. E, no mérito, pugna pelo não provimento, em razão da ausência dos vícios apontados no acordo, e também pede a aplicação de multa em razão do caráter protelatório desses aclaratórios. É o relatório, presidente. Senhor Procurador Eleitoral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo presidente em exercício, excelentíssimo relator, nobres julgadores. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado aos autos, e eu vou me limitar aqui, na qualidade de custos legis, pensar algumas considerações que foram feitas na ocasião. A primeira é sobre uma suposta ocorrência de erro material, em razão de, por supostamente ter que constar parcial procedência. Em realidade, não houve o acolhimento de todas as causas de pedido, mas todos os pedidos formulados foram
ao final, acolhidos, razão pela qual o acórdão é correto ao assim indicar. No mais, o que pretendem os embargantes é a rediscussão quanto aos temas que todos eles foram enfrentados por esse egrégio tribunal. A incidência ou não do ônus da prova e a possibilidade de aproveitamento do material probatório produzido em ambas as ações, os depoimentos das testemunhas e o seu cotejamento com os elementos internos a eles próprios e externos, ou seja, em relação aos demais elementos dos processos. Tudo isso foi devidamente enfrentado, consta no relatório e no voto de Sua Excelência o relator. Quanto à alegação de mensagem de WhatsApp que confirma autorização para a realização de reunião em grupo e não confirmação desse fato em juízo, eu rememoro mais uma vez que não há amparo nos elementos contidos nos autos, porque as conversas foram devidamente submetidas ao contraditório e, ao contrário do que defendem os embargantes, a partir do momento que esse elemento é introduzido nos autos, há uma possibilidade do exercício do contraditório. Se as partes não conseguem trazer elementos para infirmar o que é trazido pela outra, por óbvio, existiu a possibilidade do contraditório que não foi exercida. No mais, reitero o parecer ofertado, é a manifestação. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Obrigado, senhor presidente, ilustres pares. Inicialmente, em relação ao conhecimento, assiste razão, em parte, ao ilustre embargado, quando diz que as omissões apontadas pelos embargantes, na verdade, elas foram, não há omissão nenhuma no acordo. Nessa parte, então, eu não estou preenchendo, porque todos nós sabemos que o embargo de declaração não é o recurso adequado para rediscutir toda a matéria novamente, para revolver toda a matéria. Porém, há um pedido nos embargos que é em relação à correção de erro material, em que nesse erro material, os embargantes defendem que o julgamento, a conclusão não deveria ser um julgamento procedente, mas sim um julgamento parcialmente procedente. Então, eu estou, através de um longo voto, que eu já franqueei, inclusive, aos pares, para facilitar até o nosso trabalho de hoje, eu estou conhecendo parcialmente, tão somente nessa parcela do alegado erro material do acordo, senhor presidente. Juiz Mário Júnior. Presidente, com o relator nessa ponta. Juiz Augusto Leite. Com o relator, senhor presidente. Juiz Matias Neto. Eu também acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Osvaldo Orlando Vasconcelos. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Eu também acompanho. Pode prosseguir, excelência. Obrigado, senhor presidente. Em relação à questão do erro material apontado, eu também desenvolvo o raciocínio, eu digo aqui no voto, que o abuso do poder econômico em relação ao primeiro fato, a captação ilícita de sufrágio no tocante ao segundo fato, em razão disso, todos os pedidos nas ações foram acolhidos, na razão pela qual a demanda foram julgados totalmente procedentes, ou seja, que não há do que se dizer de julgamento parcial procedente, não. Então, eu estou desenvolvendo isso, estou colocando tudo isso aqui no voto para dizer que não merece nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de correção, o acordo atacado, e, por fim, a multa, que o Ministério Público Eleitoral defende que o embargo é protelatório, eu estou também afastando, não estou aplicando essa multa, na verdade, é todo direito da parte embargante realmente arguir todas as medidas cabíveis e possíveis contra aquilo que a parte entenda que não foi um julgamento correto. Eu estou, então, afastando todas as venhas ao doutor Pablo, o pedido da aplicação da multa, mantendo o acordo em sua totalidade, rejeitando, então, esses embargos. Presidente, é o voto. Desembargador Mário Júnior, juiz Mário Júnior. Obrigado, presidente, mas ainda não nesse título, mas eu acompanho igualmente, Sua Excelência, o nosso corregedor. Juiz Augusto Leite. Senhor presidente, eu acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Matias Neto.
Eu também acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, saudar aqui o nosso querido Jorge Anassi, doutor Jorge Anassi, advogado, ex-diretor da Tesouraria da Ordem, obrigado pela presença. Senhor presidente, da mesma forma eu também acompanho o eminente relator. Juiz Orlando Vasconcelos. Sim, senhor presidente, eu também, de igual modo, gostaria de cumprimentar o doutor Jorge Anassi, que está aqui presente, faz presente, e acompanho integralmente o relator. Eu também acompanho o ilustre relator e já profiro a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito, os rejeitou nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Senhor presidente, eu vim especialmente para julgar esses processos, mas eu só posso me ausentar se Vossa Excelência me autorizar. Poxa, presidente Carmo, eu não gostaria nem de tomar essa decisão, né? Porque a vossa presença realmente é imprescindível. Vossa Excelência é um daqueles homens que são imprescindíveis na nossa corte. Mas, muito obrigado, de qualquer forma, pela participação. Amanhã nós temos sessão na Câmara, né? Temos alguns julgamentos lá, e tenho certeza que você ainda vai ter que folhear os processos nessa noite, porque essa viagem rápida, pedra no navio e voltar, não tem outra forma, não se pegar agora à noite para ver os processos de amanhã. Então, muito obrigado, tá, Carmo? Obrigado mesmo. Obrigado, presidente, obrigado a toda a corte e ao Ministério Público em especial. Obrigado, Milene, pela atenção. Estou me ausentando, presidente. Ok. Então, obrigado também, doutor Rodrigo Ferraz, querendo ficar conosco, será uma grande honra. Foi bom recebê-lo naquele dia, foi bom conversar, apareça sempre para tomar um café, doutor Rodrigo. Vossa Excelência realmente é um profissional muito dedicado, né? E dê um abraço a toda a sua família, tá bom, doutor? Obrigado pela deferência, doutor, igualmente. Um abraço para os senhores. Bom trabalho. Mando daqui também um abraço virtual ao doutor Anais, pessoa com quem nós temos muita consideração e apreço, viu, Anais? O Alessandro Brito, outro dia até me ligou, que está fazendo um tratamento lá em São Paulo e falou que o Anais é uma pessoa que fala por todos nós. E você realmente só não é pequeno porque o Jorge Wagner ainda está vivo. Mas logo, quer dizer, eu espero que não logo, que demore muito. Mas é um dos pioneiros na nossa OAB do Amapá. Muito bom tê-lo. Bom, então vamos prosseguir. O agravo regimental na representação 06.028 de 2021 foi tirado de pauta. Perdão, estou vendo aqui o presidente, perdão. Perdão, Gilberto, tudo bom? Eu já estou aqui presente. Aqui o primeiro eu não participava. Que eu vi agora, apareceu aqui na tela, eu não tinha visto. Foi retirado de pauta. Já falou, agravo regimental na representação número 628, segredo de justiça, relator Rivaldo Valente, retirado de pauta. Representação número 635, origem Macapá, juiz Orlando Vasconcelos. Representante Lucas Almeida. Representada Elaine Barbosa. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, a todos que nos assistem. Trata-se de representação eleitoral de propaganda eleitoral negativa, movida por Lucas Abraão, Rosa Cesário de Almeida, pré-candidato a governador do Estado do Amapá, em face de Eduardo Pantoja dos Santos, Eliel Santos Maciel, Maxwell e Elaine Silva Barbosa. Alega o representante, em síntese, que os representados compartilharam propaganda eleitoral antecipada negativa em suas redes sociais, consistentes em print screen, supostamente oriundo de um perfil de rede social Twitter, no qual constaria informação enganosa acerca das possíveis decisões que o pré-candidato executaria caso eleito ao cargo. Ao final, requer a concessão da tutela liminar, visando a retratação dos representados nos mesmos meios em que realizaram as publicações, bem como a remoção da publicação reputada falsa nas redes sociais.
No mérito, requer a procedência do pedido em face dos representados para aplicar individualmente as multas previstas nos artigos 36, parágrafo 3º e 57H, ambos da Lei 5.504 de 97. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência da presente representação, uma vez que a ausência de direcionamento de voto, de ações políticas positivas ou negativas, ou a desqualificação da imagem do pré-candidato com os intuitos eleitorais, descaracterizaria por completo a suposta campanha eleitoral antecipada sustentada pelo representante. Em decisão monocrática, determinei a exclusão do polo passivo em relação aos demais representados, mantendo apenas o pedido em face da representada Elane da Silva Barbosa, cuja publicação segue ativa e, portanto, verificável, e indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência por não vislumbrar elementos suficientes para embasar a sua concessão. Citada, Elane Silva Barbosa não apresentou manifestação nos atos. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores. Fazer uma sustentação bem breve, senhor presidente. Recordo inicialmente que o conteúdo do post, da mensagem compartilhada, tinha o seguinte teor: a polícia que mais mata no Brasil é do Amapá. Quando @Lucas Abrão for governador, sou a primeira a pedir que faça uma intervenção na PMAP. Irei pedir pessoalmente ao senador Randolph para extinguir o BOP, transferindo aqueles assassinos para o serviço administrativo. Tal como indicado por sua excelência o relator, o Ministério Público Eleitoral entende que, para que fique configurada a propaganda eleitoral extemporânea, é necessária a presença de requisitos, elementos caracterizadores, tais como referência à pretensa candidatura, pedido de voto, ações políticas que se pretende desenvolver, ou a consignação de entendimento de que o beneficiário da propaganda irregular é o mais apto para ocupar o cargo eletivo em disputa. O TSE possui precedentes nesse sentido e o Ministério Público Eleitoral colacionou tal indicação. Não tendo havido, portanto, pedido explícito de voto ou direcionamento de ação ou desqualificação à imagem de candidato, ao ver do Ministério Público Eleitoral, é o caso de improcedência do pedido. É a manifestação. Eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, como dito, cuida-se os autos de representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa, movida por Lucas Abraão Rosa Cesário de Almeida, pré-candidato ao governo do Estado do Amapá, em face de supostas postagens realizadas no WhatsApp, Facebook e Instagram, por Eduardo Pantoja dos Santos, Eliel Santos Maciel, Maxwell e Elane Silva Barbosa. Admito, esclareço que não conheci dos pedidos em relação aos representados Eduardo Pantoja dos Santos, Eliel Santos Maciel e Maxwell, uma vez que, em razão das postagens no Facebook, do primeiro ter sido excluída e dos demais terem sido realizados em grupos fechados de WhatsApp, não permitindo a checagem de veracidade por este juízo, a juntada de simples print screen das telas, sem a possibilidade de validação por meio hábil. Portanto, não deve servir como prova de autoria, conforme exige o artigo 17 da resolução do TSE 23608 de 2019. Destarte, conheci apenas do pedido em relação à representada Elane Silva Barbosa, cuja publicação segue ativa na URL, que faço colação aqui desta referida e, portanto, verificável, né? Pois bem, acerca da propaganda eleitoral negativa, a jurisprudência do TSE é no sentido de caracterizá-la como aquela que tem por objetivo veicular conteúdo ofensivo à honra ou a propagar inverdades em face de candidatos ou pré-candidatos, dentro de um contexto indissociável ao pleito e que seja capaz de macular a sua igualdade de condição. Neste ato, eu colaciono um RESP de relatoria do ministro Edson Fachin, julgado de 27 de outubro de 2021. Segue na íntegra o teor da publicação, ora sob análise, e objeto da presente representação por propaganda eleitoral ilícita.
como já bem aludido pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral. Analisando o conteúdo da postagem acima, verifico que inexiste qualquer ofensa à honra ou à atribuição de qualquer fato manifestamente inverídico dirigido ao representante. Com efeito, ainda que haja fortes indícios de que o post compartilhado se trata de uma montagem, não se constata em seu teor a atribuição de nenhum fato, seja em tom de crítica ou em ofensa ao representante, que denotem imperativamente a configuração de propaganda eleitoral negativa, senão um suposto pedido que seria feito ao pré-candidato caso eleito. Ademais, deve-se levar em conta que a publicação, até a data de hoje, obteve apenas 20 curtidas, restando evidente que o post, ainda que contenha afirmação falsa e incomodativa, não detém o condão de influir na vontade do eleitorado amapaense e, assim, causar violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não vislumbro elementos objetivos rígidos necessários à comprovação da realização da propaganda eleitoral negativa. Por derradeiro, importa registrar que a atuação da Justiça Eleitoral na internet deve se pautar no princípio da mínima intervenção, não lhe cabendo atuar como verdadeiro moderador das redes sociais, devendo agir, senão, nas situações em que seja imperativa a sua atuação para assegurar a igualdade e lisura do pleito eleitoral. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, julgo improcedente a presente representação nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Este é o meu voto, senhor presidente. João Lages. Acompanhe o relator, presidente. Mário Júnior. Com o relator, presidente. Augusto Leite. Com o relator, presidente. Matias Neto. Com o relator, presidente. Valdo Valente. Com relator, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu da representação e, no mérito, julgou improcedente nos termos do voto proferido pelo relator. Consulta os eminentes pares se há algum processo mesmo. Antes de encerrar, eu quero lembrar os eminentes pares que o nosso congresso, nosso simpósio, nós já temos mais de 500 inscritos e na quarta-feira iniciaremos aqui quarta, e amanhã estão chegando já alguns conferencistas e começaremos então na quarta à noite, né? Quarta, quinta e sexta-feira, né? Importância dos eminentes pares, que à vontade, é bom para a gente pares, senhor procurador também, né? À vontade. Agradecendo... Presidente, deixa eu só justificar que amanhã de manhã, amanhã à tarde, às 15h30, tem uma viagem institucional pelo TJ, é um encontro sobre as APACs que estamos implantando aqui no Amapá, mas na sexta-feira eu vou palestrar de lá, tá bom? Por videoconferência. Mas desejo aí sucesso a todos aí e todas aí para esse nosso seminário. Obrigado. Aqui eu quero agradecer também ao Augusto, que tem sido um baluarte, e o Augusto aí escolheu, inclusive, os conferencistas na área eleitoral, nos ajudou, parabéns, Augusto, aí, pelo seu trabalho, pela sua força aí, e a todos os serventuários que estão também trabalhando neste evento, né? Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.